Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de arte que tem como tema patrimônio material e imaterial. Eu peço a atenção dos senhores porque é necessário que os senhores se atentem, porque nós estamos tendo assim um ruído. Ufa, silenciou agora. Então, se no instante do vídeo, se vocês perceberem esse ruído, tá? Eu sinto muito, mas os meus vizinhos são um pouco barulhentos. Bom, vamos lá. Relacionada ao tema de cultura material ou patrimônio material e imaterial, é necessário que, antes de mais nada, nós tenhamos uma conversa e esclareçamos quanto à diferenciação. Afinal de contas, quando eu me refiro à cultura material, bem como cultura imaterial, eu estou falando da mesma coisa? Nós sabemos que não. Há uma diferença considerável entre um e outro. E é nesta aula de arte de hoje que nós veremos quais são as diferenciações entre cultura material e cultura material. Ok? Vamos lá. Cultura material é um conjunto de bens culturais de uma sociedade que são tangíveis, isto é, que podem ser tocados, podem ser sentidos, podem ser vistos, e além de vistos, eu consigo tocá-los, eu consigo senti-los, eu consigo percebê-los. Como ferramentas, construções, alimentos, utensílios. Então, tudo aquilo, alunos, que eu conseguir tocar, torna-se cultura material. Então, todo aquele patrimônio cultural que eu consiga tocar, que eu consiga pegar, torna-se cultura material. Vejamos alguns exemplos. Aguardem só um minutinho, alunos, que eu vou desativar aqui a internet para ficar mais fácil, porque, caso contrário, pode ser que a nossa aula seja interrompida. Exemplos: estágios para a prática de esportes, templos religiosos, artefatos sagrados e vestes de sacerdotes. Todos esses exemplos citados, alunos, referem-se ao patrimônio material, ou seja, podem ser tocados, podem ser sentidos, podem ser percebidos. Exemplo, para ficar mais claro para os senhores: estátua do Cristo Redentor. Como vocês podem visualizar, faz parte do patrimônio da humanidade, aliás, faz parte de uma das 7 maravilhas do mundo atual. Então, e pode ser tocado. Qualquer indivíduo que quiser ir no Rio de Janeiro pode tocar no Cristo, pode subir. Eu não sei se agora com a questão da pandemia, se está sendo permitida a entrada de pessoas no seu interior, mas antes era permitido sim, alunos. Não sei se ainda é. O estádio do Maracanã, que as pessoas podem ir, podem pegar, podem tocar, podem senti-lo, conseguem visualizá-lo, lógico. E, por exemplo, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que também é um templo. Por ser um templo religioso, as pessoas podem ir, podem sentar, podem pegar, conseguem visualizar. Então, isso faz parte do patrimônio cultural material da humanidade. E esse patrimônio cultural material da humanidade, ele difere, ele apresenta características da cultura imaterial. Como, por exemplo, a cultura imaterial ela é composta por práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que dão vidas às sociedades humanas. Como assim, alunos? Dentro desse quesito, desse patrimônio, dessa cultura imaterial, é fácil que os senhores tenham como exemplo algumas práticas religiosas, algumas práticas de cultura mesmo, que são repassadas de gerações em gerações, como por exemplo, nós poderíamos citar a capoeira, religiões formadas e reformuladas no Brasil. Quais tipos de religiões, professor, que o senhor está se referindo? A Umbanda, o Candomblé, que são religiões de origem africana, mas que foram formuladas e reformuladas no território brasileiro. Então, fazem parte do patrimônio cultural imaterial brasileiro. Ok? Como exemplos, nós poderíamos citar a capoeira, as rodas de capoeira, um esporte que é muito bem utilizado nas terras vernáculas, e os praticantes utilizam como uma característica de manter as suas tradições
e bem como também como se fosse um exercício para que conseguissem se autoproteger. Então é um exercício, faz parte também do patrimônio cultural imaterial. Festa da lavagem da escadaria da Igreja do Bonfim, na Bahia, que é uma prática cultural que ela é transmitida anualmente. As pessoas procuram esse local para fazerem as suas peregrinações, e são bem vistas também por trazerem esses elementos. Então, percebam, alunos, que esse patrimônio cultural e material há uma mistura entre crenças, entre representações e todo um simbolismo, porque o simbolismo ele traz consigo também esses elementos que são vistos e que são permeados e que são analisados como característicos de uma determinada cultura. Após, nós temos o frevo, uma dança típica da região nordeste do nosso Brasil e que é praticado como sendo também uma manifestação cultural dessa região. E nós temos também, como eu mencionei para vocês agora há pouco, a prática do candomblé, que é uma religião que tem as suas origens no continente africano, mas que aqui no Brasil foi formada e reformulada e tem todo um aparato cheio de características, de traços que trazem consigo valores de identidade, de características culturais, de características ancestrais. Então, essa é uma prática riquíssima que também faz parte do patrimônio imaterial brasileiro. Não sei se tem mais algum exemplo. Sim, baile funk. O funk, que é tão defendido, principalmente atualmente, pela cantora Anitta, e que as pessoas o veem com olhos críticos, com olhos de como sendo uma dança imprópria, como sendo uma dança originada da marginalidade, mas nós não podemos nos esquecer que o funk traz consigo, ele é a representação daquilo que as pessoas vivenciam nas comunidades. Então, se há algo vergonhoso nisso, cabe a nós, sociedade brasileira, ofertar um melhor padrão cultural para essas pessoas que residem nessas comunidades, para que elas consigam expressar a sua realidade. E essa realidade é muito bem expressada através dos bailes funks, da música do funk. Então, o funk é um patrimônio cultural imaterial que está presente no nosso Brasil, que traz consigo as características fortes da vida dessas pessoas que residem nessas comunidades. Vocês devem estar se questionando, professor, mas somente o funk? Não, peguemos o nosso caso, o território de Goiás. Perdão, o estado de Goiás. Aqui no estado de Goiás nós temos a música sertaneja. Então a música sertaneja ela é reverenciada, ela é cultuada como sendo uma característica dos elementos com os quais nós vivenciamos. E nós não podemos citar também, deixarmos de lado a nossa maior representante, que é a atual Marília Mendonça, que traz letras de músicas sofridas, mas que correspondem à nossa realidade também. Então, isso que é interessante. Então, as músicas sempre trazendo à tona a realidade vivenciada pelas pessoas, fazem parte também do patrimônio cultural imaterial brasileiro. Como atividade, alunos, deixei uma atividade bem tranquila para que vocês a façam. Cultura material e cultura imaterial. Um texto produzido pela Juliana Bezerra, e no início ela já faz essa diferenciação. Afinal de contas, o que é cultura material e o que é cultura imaterial. E ela inicia dizendo que os dois fazem parte do patrimônio que expressa uma cultura e as características de um determinado grupo, em uma determinada região. Isso já foi mencionado por mim, então não voltarei. E bem como ela diferencia, ela fala assim, olha, a cultura material é composta por elementos concretos, como construções, objetos artísticos. Quais tipos de objetos artísticos? Um quadro, uma escultura. Já a cultura imaterial é relacionada a elementos abstratos, como hábitos e rituais. Por exemplo, o funk. O funk é uma dança, mas essa dança não pode ser pegada. Eu não posso eu consigo senti-la, mas eu não consigo tocá-la. Então, essa é a diferenciação mais evidente para os senhores. Então, cultura material
Elementos materiais tangíveis que podem ser pegados. Cultura imaterial, espirituais, intangíveis. O que são esses elementos tangíveis dessa cultura material? Podem ser os bens móveis, como objetos artísticos, vestimentas, obras de arte, ou bens imóveis, como edificações e sítios arqueológicos. Elementos intangíveis, como danças, literatura, linguagem, culinária, festas, esportes, entre outras. E lei. Quais são os aparatos judiciais que protegem tanto a cultura material quanto a cultura imaterial? Na cultura material, nós temos os artigos 215 e 216 da Constituição Federal. Da cultura imaterial, os artigos 215 e 216 também da Constituição Federal. Exemplos: Centro Histórico de Ouro Preto, Parque Nacional Serra da Capivara, Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, são exemplos de patrimônios culturais materiais. Exemplos de patrimônios culturais imateriais: roda de capoeira, frevo, ofício do sineiro, entre tantos outros. Ok? Como atividade, alunos, eu preciso que vocês façam no caderno de vocês, tirem uma foto e me enviem no meu WhatsApp privado, a diferenciação, o que é cultura material e o que é cultura imaterial. Fácil, não é mesmo? Um forte abraço a cada um de vocês. Ainda estamos no período de pandemia, então é necessário todo cuidado. Se forem sair, utilizem no mínimo 2 máscaras. Caso não tenham necessidade, permaneçam quietos nas casas de vocês. Zelem pela segurança, pela vida e pelo bem-estar dos demais, ok? Um forte abraço e até mais.